Olá, eu sou o Pedro Miguel do canal A Luz no Abismo. E hoje eu quero falar contigo sobre um dos salmos mais fortes, mais profundos e mais transformadores que Deus já entregou à humanidade. O salmo que atravessa tempestades, sustenta corações cansados e levanta pessoas que já não tinham forças para continuar. O Salmo 121, a oração do socorro divino, a oração daqueles que não têm mais ninguém para recorrer, daqueles que já bateram em todas as portas e perceberam que nenhuma se abriu, daqueles que entenderam que a ajuda do alto é a única que realmente muda alguma coisa, a única que realmente sustenta, a única que realmente salva. E enquanto eu falo isso, talvez o teu coração já esteja respondendo, talvez dentro de ti esteja nascendo aquela sensação silenciosa de que esta mensagem é para ti, de que esta palavra é o que o teu espírito estava esperando sem saber, de que esta oração vai destravar algo na tua vida, porque o Salmo 121 não é apenas uma poesia antiga, não é apenas uma frase bonita para decorar. Ele é um grito, um clamor, um pedido que nasce de uma alma que já viu o vale, que já passou pela escuridão, que já sentiu a ameaça da queda, que já chorou em silêncio quando ninguém estava a ver. E é por isso que ele começa com a pergunta, que define todo o caminho espiritual de alguém que está à beira da exaustão. Ele começa dizendo: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E eu gostaria que você sentisse isso, não com a mente, mas com a alma. Porque há momentos em que levantar os olhos é tudo o que nós conseguimos fazer. Momentos em que o corpo está cansado demais. Momentos em que a mente está confusa demais. Momentos em que o coração está ferido demais. E tudo o que resta é olhar para cima. Olhar para um lugar onde a ajuda não depende de homens, não depende de sistemas, não depende de sorte, não depende de coincidências, mas depende exclusivamente de Deus. E talvez seja exatamente aí que você está agora. Talvez você esteja numa fase em que já não sabe onde se apoiar. Talvez você esteja enfrentando uma batalha emocional, espiritual, financeira, familiar. Talvez existam ataques que você não comentou com ninguém. Talvez existam lágrimas que você preferiu esconder. Talvez exista um medo que você tenta disfarçar, mas que insiste em te acompanhar no silêncio da noite. E é por isso que esta palavra te encontra hoje. Não por acaso, não por acidente, mas porque Deus sabe exatamente o que está acontecendo dentro de ti. Deus sabe onde dói. Deus sabe onde falta força. Deus sabe onde você está tentando permanecer de pé, mas já não aguenta muito tempo. E é por isso que o Salmo 121 continua com a resposta mais definitiva, mais certeira, mais transformadora que alguém poderia ouvir. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Perceba que isso não é uma frase motivacional. Isso não é um consolo emocional. Isso é uma declaração espiritual. Que é a afirmação de que a tua ajuda não vem de um lugar frágil, limitado ou inseguro, mas vem daquele que criou tudo o que existe, daquele que sustenta o universo, daquele que conhece cada detalhe da tua vida, daquele que não apenas vê o teu caminho, mas caminha contigo, daquele que não te abandona quando tudo desaba, daquele que não se distancia quando o perigo aumenta, daquele que não se cansa, não dorme e não falha. E quando o Salmo diz que ele não dorme, isso significa que Deus não te perde de vista. Significa que ele sabe o que está acontecendo contigo mesmo quando você acha que ninguém está a ver. Significa que ele está atento a cada passo, a cada respiração, a cada pensamento, a cada luta que você trava sozinho. Porque Deus não desvia os olhos de quem ele ama. Deus não vira o rosto para aqueles que clamam por socorro. Deus não abandona aqueles que o buscam com sinceridade. E talvez seja isso que você precisa hoje. Lembrar que você não está sozinho. Lembrar que existe uma proteção que te cerca. Lembrar que há uma vigilância divina sobre a tua vida. Lembrar que mesmo quando o perigo te ronda, existe um Deus que te envolve com uma sombra de proteção. Exatamente como diz o Salmo. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita.
E essa imagem é tão forte porque sombra é algo que nunca te deixa. Sombra é algo que te acompanha onde quer que você vá. Sombra nunca se afasta. Sombra nunca se atrasa. Sombra nunca te abandona. E o Salmo está dizendo que Deus é assim contigo. E talvez enquanto você ouve isso, o teu coração esteja lembrando de momentos em que você esteve à beira de algo pior. Momentos em que algo poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Momentos em que você foi livrado sem nem perceber. Momentos em que algo te ameaçou. Mas por alguma razão que você não soube explicar, aquilo não te atingiu, não te destruiu, não te derrubou. E agora você entende. Era Deus. Era a sombra que te guardava. Era a mão que te segurava. Era o escudo invisível que estava entre você e o que tentava te machucar. Porque o Salmo 121 não é apenas uma promessa. Ele é um registro espiritual de como Deus trabalha na tua vida, mesmo quando você não percebe. É por isso que ele diz que o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Isso significa que Deus te guarda de ataques visíveis e invisíveis, de perigos naturais e espirituais, de ameaças que surgem à luz do dia e de opressões que aparecem na madrugada. Significa que você é protegido o tempo todo, dia e noite, quando está acordado e quando está a dormir, quando está consciente do que acontece e quando não faz ideia do que está acontecendo. E talvez hoje Deus esteja te chamando para descansar de novo nessa verdade, porque há momentos na vida em que o medo fala mais alto, em que a ansiedade domina, em que a pressão cresce, em que o inimigo tenta te convencer de que você está sozinho, abandonado, vulnerável. Mas o Salmo 121 se levanta como um grito contra todas essas mentiras. E ele diz: o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E essa frase final é tão poderosa que chega a estremecer o espírito, porque ela significa que Deus não guarda apenas momentos. Ele guarda trajetórias. Ele não protege apenas episódios. Ele protege destinos. Ele não cuida apenas de um dia da tua vida. Ele cuida de todo o teu caminho. Ele não te guarda apenas no agora, ele te guarda no sempre, desde agora e para sempre. E se esta mensagem está tocando o teu coração, eu quero que você comente aqui abaixo: o Senhor é o meu socorro. Quero ver você declarando isso em fé. E quando você começa a perceber que o Salmo 121 não é apenas uma declaração de confiança, mas uma revelação de vigilância contínua, você entende por que tantas vezes Deus te livrou de coisas que você nem imaginava, porque há perigos que você viu e outros que você nunca vai saber que existiram. Mas Deus sabe, Deus viu, Deus te guardou e Deus te guardará. E é por isso que ele diz que não dorme, não cochila, não perde o controle, não te perde de vista e não te deixa à deriva mesmo quando a tua vida parece fora de rumo, porque para você pode parecer descontrole, mas para ele é direção. Para você pode parecer caos, mas para ele é cuidado. Porque ele continua te guardando mesmo quando você está fraco, cansado, irritado, magoado ou com medo. E é por isso que o Salmo 121 entra como um grito da alma dizendo: eu levanto os meus olhos, eu tiro meu foco do que me ameaça, eu tiro minha atenção do que me persegue, eu tiro meu olhar do que me confunde, e eu volto meus olhos para o alto, onde a minha ajuda está, onde a minha força se renova, onde a minha paz se reconstrói, onde a minha fé volta a respirar e onde a minha história volta a ter sentido, porque a tua vitória não vem dos montes, mas vem do Criador dos montes, não vem da circunstância, mas do Criador da circunstância, não vem da força humana, mas do Deus que te guarda em todos os teus caminhos e que não vai permitir que teu pé vacile, nem que a tua vida se perca no meio do caminho. E talvez essa seja a maior verdade espiritual que muitos demoram para entender, a de que Deus não te prometeu que você nunca sentiria medo, mas Ele te prometeu que o medo não te destruiria. Ele não prometeu ausência de luta, Ele prometeu presença na luta.
Ele não prometeu que você nunca se sentiria fraco, mas prometeu que sua força não seria tirada, porque Ele te guarda. Ele te guarda na tua saída, Ele te guarda na tua entrada, Ele te guarda quando você entende e quando você não entende. Ele te guarda quando você está consciente e quando você está distraído. Ele te guarda quando você percebe o livramento e quando você não percebe nada. Ele te guarda quando você está no sol e quando você está na sombra. Ele te guarda na madrugada silenciosa e no dia barulhento. Ele te guarda em viagens, em caminhos, em decisões, em batalhas, em quedas e em recomeços. Ele te guarda daquilo que tenta te atacar por fora e daquilo que tenta te destruir por dentro. Porque há batalhas que vêm de pessoas, mas há batalhas que vêm da mente. E nessas também Deus entra como guarda, como escudo, como sombra, como abrigo, porque Ele sabe que muitas das guerras que te ferem não acontecem do lado de fora, mas dentro de você. E ainda assim Ele te guarda, Ele te vigia, Ele te sustenta, Ele te protege. E é por isso que você ainda está de pé, mesmo depois de tudo que já viveu. Porque se fosse pela tua força, você já teria desistido. Mas a guarda de Deus não permitiu. A proteção de Deus não deixou. A mão de Deus não soltou. E talvez você não perceba, mas esse salmo te acompanha desde muito antes de você aprender a recitá-lo, porque Deus já te guardava quando você ainda não sabia pedir ajuda. Ele te guardava quando você não sabia orar. Ele te guardava quando você dormia e quando você acordava. Ele te guardava quando você tomava decisões certas e quando você tomava decisões ruins. Ele te guardava porque a guarda de Deus não depende do teu mérito. Depende do seu amor. Depende do seu propósito. Depende daquilo que Ele escreveu sobre você. E é por isso que você tem sido atacado de tantas formas, porque aquilo que Deus guarda o inimigo tenta ferir, aquilo que Deus levanta o inimigo tenta derrubar, aquilo que Deus escolhe o inimigo tenta confundir. Mas nenhuma dessas tentativas será maior do que a proteção divina que está sobre ti. E talvez seja por isso que você sente essa guerra espiritual nos últimos tempos, porque quando Deus está prestes a te levantar ainda mais, o inimigo tenta te cansar, tenta te desgastar, tenta te fazer acreditar que está sozinho, tenta te fazer pensar que Deus te abandonou, mas o Salmo 121 te lembra que Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não te abandona, Ele não perde o controle, Ele não erra o alvo e Ele não te deixa cair, porque tua vida está guardada em mãos eternas, e quando você começa a entender isso, o medo perde força, a ansiedade perde voz, a insegurança perde espaço, e a tua alma volta a respirar de novo, porque você começa a perceber que não está caminhando sozinho, que não está batalhando sozinho, que não está enfrentando tudo sozinho, e mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça, mesmo que ninguém entenda, Deus está ali, Deus está contigo, Deus está te sustentando de maneiras que você ainda não consegue compreender. E tudo o que você vive agora não é prova de abandono, mas prova de proteção. Porque se Deus tirou coisas, é porque Ele viu perigo. Se Ele fechou portas, é porque Ele viu queda. Se Ele afastou pessoas, é porque Ele viu ataques. Se Ele mudou caminhos, é porque Ele viu o que você não via. E em tudo isso, Ele continua sendo teu guarda, teu vigia, teu defensor e teu socorro constante. E é por isso que este salmo não fala apenas de proteção física, mas de proteção espiritual, emocional, mental, porque a alma do ser humano é o lugar mais atacado e também o mais guardado por Deus. E cada vez que você repete essas palavras, meu socorro vem do Senhor, você não está recitando uma frase, você está ativando uma verdade espiritual poderosa. Você está reafirmando uma aliança. Você está declarando que não depende do mundo para sobreviver, mas depende do Deus que sustenta o mundo. E quando essa convicção entra no coração, algo muda, algo se fortalece, algo se ilumina dentro de você. Porque a luz da proteção divina não só te cobre, mas te restaura, te renova, te realinha e te reposiciona.
E é exatamente isso que Deus está começando a fazer na tua vida enquanto você escuta esta palavra. Ele está reorganizando coisas, Ele está deslocando tempestades, Ele está fechando brechas, Ele está limpando os teus caminhos, Ele está removendo cargas que não eram tuas, Ele está quebrando ataques espirituais que vinham escondidos. E tudo isso acontece porque o Deus que te guarda não te perde de vista. E não perde de vista também aquilo que tenta te atingir, e é por isso que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Porque o guarda que está contigo é maior do que qualquer inimigo que se levanta contra ti. Maior do que qualquer mal, maior do que qualquer ameaça, maior do que qualquer escuridão, maior do que qualquer pressão, maior do que qualquer cilada. E hoje Ele te traz esse salmo para que você lembre que a tua alma tem dono, tua vida tem dono, teu caminho tem dono, tua história tem dono. E nada vai te tirar do que Deus escreveu. Porque Ele te guarda agora, te guarda amanhã e te guardará para sempre. Escreve aqui nos comentários: Deus é o meu socorro e o meu guardador. Quando nos aprofundamos na meditação do Salmo 121, percebemos que a proteção de Deus não é apenas física ou visível, mas é completamente espiritual e abrange todos os aspectos da nossa vida, desde os pensamentos mais íntimos até os passos que damos sem perceber. Cada decisão, cada movimento e cada escolha estão sob a vigilância do Senhor, porque Ele é o guardião eterno que nunca falha, nunca se distrai, nunca se cansa e nunca se ausenta. Compreender essa realidade muda totalmente a forma como enxergamos os desafios diários, porque passamos a perceber que a força que sustenta nossa vida não vem de nós mesmos, nem das circunstâncias, nem de pessoas ao nosso redor, mas vem do Criador dos céus e da terra, que observa com atenção cada detalhe do nosso caminhar. Enquanto muitos procuram segurança em lugares temporários, finitos e imperfeitos, Deus permanece como a fortaleza eterna, invisível, mas absolutamente poderosa, cobrindo cada área da nossa existência. Ele é a sombra protetora sobre aqueles que confiam nele. E ninguém que habita sob essa sombra anda sozinho. O Salmo 121 também nos ensina que a ajuda que realmente transforma e salva não vem do homem, das riquezas, do conhecimento humano ou da própria força, mas do Senhor. É uma ajuda que atravessa barreiras, que rompe limites e que permanece constante, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Ele é o protetor da alma, o guardião da mente, o escudo do corpo e a força que renova o coração cansado. Cada um de nós precisa entender que essa ajuda divina não se limita a momentos de perigo extremo, mas está presente em cada instante. Mesmo quando a vida parece calma, o Senhor guarda o nosso dia, a nossa noite, o nosso descanso, nossos momentos de silêncio e nossas lutas internas. Enquanto o mundo oferece soluções temporárias e frágeis, Deus oferece proteção eterna, invencível e constante, e essa proteção é ativa porque Ele se posiciona diante de cada ataque espiritual antes mesmo que consigamos perceber. Enquanto meditamos neste salmo, percebemos que a proteção do Senhor é completa. Ela cobre desde a nossa saída até a nossa entrada. Cada caminho que trilhamos, cada viagem que fazemos, cada decisão que tomamos. Não existe circunstância tão perigosa que possa nos atingir quando estamos sob essa cobertura. Mesmo que o inimigo tente, mesmo que as tentações surjam, mesmo que os medos e as dúvidas tentem nos paralisar, a presença divina permanece firme. É impossível medir a amplitude dessa proteção, porque ela se estende além da visão humana, além da compreensão, para lugares que apenas o Espírito de Deus conhece. É nesse entendimento que o escolhido aprende a confiar, a descansar e a avançar sem medo, porque cada passo já está coberto, cada movimento já está vigiado e cada plano já foi avaliado pelo Criador. O Salmo 121 revela ainda que a confiança verdadeira não é passiva, ela exige fé ativa.
Não basta apenas conhecer as palavras ou recitá-las mecanicamente, é preciso internalizar o significado profundo e aplicar essa confiança em cada área da vida. Cada oração baseada no Salmo ativa um escudo espiritual invisível, protege contra ataques que nem percebemos, neutraliza planos do inimigo antes que se concretizem, fortalece o espírito para resistir às tentações e medos. Enquanto muitos tentam se proteger por meio de estratégias humanas, a confiança no Senhor cria barreiras que nada nem ninguém pode quebrar. É a fé que se manifesta na prática diária, que torna essa proteção viva e eficaz. Por isso, precisamos cultivar a consciência de que Deus está sempre presente, que Ele observa, protege e guia, e que nenhuma circunstância escapa da vigilância do Criador. Cada dia que caminhamos sob a sombra do Senhor é um dia em que o medo perde força, a ansiedade diminui e a paz se torna presente, mesmo quando estamos cercados por ameaças invisíveis, quando a incerteza tenta dominar a mente, quando os problemas parecem intransponíveis. Deus continua a ser nosso refúgio. Ele nos sustenta, nos levanta e nos guia. E essa proteção não depende das nossas forças, mas da fidelidade e da onipotência divina. Compreender isso transforma nossa perspectiva, porque passamos a ver cada dificuldade como uma oportunidade de crescer na fé, de reconhecer a presença de Deus e de experimentar o cuidado que só Ele pode oferecer. Não existe situação tão sombria que a sombra do Altíssimo não possa iluminar. Não existe ataque tão intenso que a mão de Deus não possa neutralizar. A vigilância do Senhor se estende também aos pensamentos e emoções. Ele cuida da nossa mente, protege nossas decisões e preserva o coração daqueles que confiam nele. Enquanto o inimigo tenta plantar medo, dúvida e confusão, a presença de Deus corrige, ilumina e fortalece. É por isso que o Salmo 121 é tão poderoso. Ele não apenas protege fisicamente, mas espiritualmente, criando uma fortaleza interior que ninguém pode derrubar. O escolhido que pratica essa fé ativa sente o coração protegido, a mente fortalecida e o espírito renovado. Cada oração baseada nesse salmo não é apenas palavras, mas ativação de cobertura divina que se manifesta em livramento, segurança e paz. É um escudo invisível que atravessa dimensões e garante proteção completa. O segredo do Salmo 121 também está na constância. A proteção de Deus não é ocasional, ela é diária, contínua e eterna. Não há hora ou lugar em que Ele deixa de vigiar. Ao confiar plenamente no Senhor, cada ação, cada palavra e cada passo passa a estar sob supervisão divina. Isso nos permite enfrentar o dia com coragem, avançar com segurança e descansar com tranquilidade. Mesmo em momentos de provação, o escolhido sabe que não está sozinho, que a sombra do Altíssimo está sobre ele e que nada pode atingir sua alma, sua mente ou sua vida sem que ele permita. É essa certeza que transforma a fé em fortaleza, a oração em escudo e a confiança em paz duradoura. Portanto, ao meditarmos sobre o Salmo 121, compreendemos que a proteção de Deus é invisível, constante, completa, espiritual, mental, emocional e física. Ele guarda a saída, vigia a entrada, protege o dia, cobre a noite, sustenta na fraqueza, guarda contra o inimigo, fortalece a fé, renova o espírito e cria um escudo impenetrável em torno de cada escolhido. É por isso que precisamos aplicar essa confiança em nossa vida diariamente, internalizando cada palavra, cada promessa, cada instrução. E ao final, compartilhe nos comentários como o Salmo 121 já mudou ou protegeu a sua vida. Fortaleça outros com sua experiência e permita que a fé se espalhe, porque o Senhor guarda cada um que o busca com sinceridade, vigilância e amor incondicional. E até o próximo vídeo aqui no canal A Luz no Abismo, onde continuaremos caminhando juntos por verdades espirituais que despertam, fortalecem e libertam, porque o abismo perde poder diante da luz verdadeira que habita em ti.